Bom, boa tarde a todos. Como o Dr. Thiago falou, eu me chamo Alan, sou proprietário e técnico da Univita Saúde Animal. Alguns de vocês já conhecem, às vezes não conhecem o laboratório, mas conhecem alguns dos produtos, ProSac, Crescer, Camarice, entre outros produtos aí. E recebi a honra de vir bater um papo com vocês aqui, primeira vez que eu venho dar uma palestra técnica, falar um pouco mais tecnicamente nas hípicas. Então é a primeira vez de todo mundo, doutor. Tranquilo. E é um privilégio aí, tá? Nós vamos estar registrando aí e vamos ter guardado aí via as filmagens também esse momento especial. E fui convidado para falar um pouquinho sobre potro, sobre o que existe hoje, o que se conhece hoje sobre nutrição de potros. Né? Pouco se conhece porque pouco se tem estudado isso. Não é um campo que se tem muitos estudos, muitos registros, muitos testes sobre isso, mas que se causa muitas dúvidas. E eu pretendo contribuir um pouco com vocês aí para nós chegarmos aí em algumas conclusões. Bom, qual seria a importância da nutrição de potros? Né? A nutrição de potros, ela passa a ter a sua importância porque ela garante a manifestação da genética. Né? Para ser manifestado a genética, o que é de bom, o que pode ser contribuído dos pais desse potro, você necessariamente precisa ter um bom controle, uma boa estrutura na nutrição, um bom aporte, um conhecimento, disponibilizar para o animal esses nutrientes. A redução de problemas ortopédicos, muito característico. Mas eu trato muito bem do meu potro, ele é criado a campo, ele tem o melhor. Será realmente que tem? Será que realmente eu estou disponibilizando para ele aquilo que ele necessita, ou o mínimo que ele necessita para expor o que ele tem de genética? Né? A redução de problemas sanitários, problemas clínicos, né? O que eu preciso saber disso? O que a nutrição pode contribuir para esses problemas? Tá? A garantia e a sustentabilidade da criação. Isso é muito importante. Eu quero criar, mas precisa ser viável, precisa ser palpável essa criação, para não começar e não se desanimar. Tem muitos criadores que iniciam a criação e depois começam a desacursoar porque não tem uma estrutura de manejo, muitas vezes adquire o animal sem ter o alimento, né? Sem saber com o que criar. Então esse conhecimento é muito importante. E ele está diretamente relacionado com a reprodução e com a performance. A nutrição do potro, eu falo que é de pequeno que se faz um campeão. Ela está diretamente relacionada com a vida atlética desse animal, tá certo? Com o início do treinamento, a vida competitiva dele e também com o final da vida dele, com a aposentadoria desse animal. Então a nutrição ela vai garantir isso e vai trabalhar dessa forma. E algumas considerações importantes com relação ao crescimento. Fatores que podem interferir no crescimento pré e pós-natal, né? Esse é um fator importante, a nutrição ela vai interferir nisso. A taxa de desenvolvimento vai depender muito de raça para raça. Você pode ficar ali passando para mim, por favor? E vai depender muito de raça para raça. Eu tenho raças extremamente precoces e raças extremamente tardias. Então, isso tem que ser estudado. De que raça nós estamos falando? Né? Para que nós consigamos garantir o melhor resultado. Hoje, tem muita consulta, principalmente o pessoal do crioulo. Eu queria que meu potro, preciso que cresça 5 centímetros para marcar, e às vezes o animal está com 3 anos. São raças extremamente precoces, são raças que adquirem a sua maturidade muito cedo. Então é difícil você ter um resultado grande no desenvolvimento do animal com essas raças, se nós formos intervirmos de forma tardia na nutrição. Tá? Bom, ao nascer, o potro já possui 60% a 70% da sua altura de cernelha. Então, peraí,
o tamanho do potro que nasce, ela é determinante, é um fator determinante para ele lá na frente, para qual altura que ele vai ter, é determinante. Por isso que a nutrição dele, a cuidar do terço final de gestação é tão importante, nós vamos ver por que isso. Se você observar ali, ó, 88% do desenvolvimento dele ocorre dentro dos 12 meses, em média, variando um pouco de raça para raça, mas vamos trabalhar com os valores médios, de acordo com o Cabral, nesse trabalho, nessa avaliação que ele fez. 95% do crescimento até os 24 meses, e em 60 meses, na média das raças, nós temos 100% do desenvolvimento dele. Tá? E a nutrição, a alimentação, ela depende de outros fatores. Condições ambientais estressantes, a idade da mãe, a raça, o sexo, o clima, o ano de nascimento, a geolocalização, tá certo? E o treinamento que esses animais vão estar sendo submetidos. E o desenvolvimento placentário também é condicionante nesse ponto. E o crescimento fetal. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos um trabalho muito interessante com cavalos manga larga, e foi um N muito legal. Nós fizemos com 80 cavalos, 60 ou 80 cavalos. Nós suplementamos 30 ou 40 animais, que eu não lembro ao certo a quantidade. E quando nós fizemos a avaliação, todos os animais suplementados no terço final de gestação, a média de peso ao nascimento desses potros eram de 40 quilos. A raça manga larga, 40 quilos, não passava disso. No máximo que chegava era 45. Com a suplementação no terço final de gestação, nenhum potro nasceu com menos de 50 quilos. Então isso é um fato, para você ver a importância disso. E vamos trazer um pouco a realidade. Eu costumo dizer que em equinos a gente estuda o coletivo para tratar o indivíduo. O que eu quero dizer com isso? Vou pegar alguns parâmetros da bovinocultura, por exemplo. Quando nós tratamos na bovinocultura que o peso ao nascimento equivale ao peso ao desmame, que o peso ao desmame equivale ao peso ao abate, e isso na equinocultura, ela dá alguns nortes para nós, com algumas deficiências. Por que eu digo isso? O equino ele não tem o ganho compensatório. O que ele não ganha hoje, ele não vai ganhar o dobro amanhã. E isso dificulta muito. Eu costumo dizer sempre que um potro maltratado ou que a gente acaba não cuidando dele, ele não vai crescer mais. Se nós tratarmos perfeitamente nutricionalmente esse potro, suplementarmos ele, dar uma ração de qualidade, um volumoso de qualidade, ele não vai crescer mais do que geneticamente ele teria que crescer. Mas se ele receber a menos, todo esse aporte nutricional, ele receber a menos, ele vai deixar de se desenvolver. Então, quer dizer, a gente faz o melhor para empatar, nunca para ter ganhos, entende? Então, isso é um fator importante que nós precisamos estar estudando. Olha lá, no terço final de gestação, conforme o último item lá, 60% do crescimento, do desenvolvimento do potro ocorre no terço final de gestação. E aí eu fui atrás de um gráfico, vamos atrás dos trabalhos. Aqui eu coloquei a ordem de crescimentos de tecido do potro desde a concepção. Então, nós temos ali primeiro o sistema nervoso, depois o ósseo, depois muscular e depois os tecidos adiposos, onde ele vai começar a depositar gordura. E aí, pode passar. E nesse outro gráfico, nós temos aí a maturidade, onde ocorre o desenvolvimento. Pré-natal, nós temos a multiplicação de células, a atrofia de algumas células. Depois, na segunda fase, que é o pós-natal, nós temos a aceleração do crescimento, onde ele vai ganhar um pouco mais de porte, o aumento de células, hipertrofia muscular e, por fim, onde nós temos a maturidade, onde, olha lá, nós temos o crescimento já começa a cessar, deposição muscular, ganho de gordura, onde nós temos o animal adulto chegando na maturidade. O que eu fiz? Eu sobrepus esses dois gráficos. Pode passar. Quando a gente sobrepõe esses dois gráficos, observem aqui, que chega um ponto que o potro, quando ele começa a atingir a maturidade, que nós falamos aí em torno de 2 anos e meio a 3 anos, ele começa a atingir, ele para já, você já não tem aquele desenvolvimento ósseo mais. E muscular também não, ele vai começar a depositar gordura. Então não adianta, às vezes, eu chegar e querer cuidar do desenvolvimento desse potro de forma muito tardia. Por quê? Porque ele não vai crescer mais, ele não vai desenvolver. À medida que nós começamos a crescer ainda mais na parte do hipismo, eu estou tendo sendo procurado mais, puxa, gostaria desse animal um pouco maior.
Ah, eu queria que esse animal desenvolvesse um pouco mais. E aí é quando a gente começa a ter dificuldade, porque não faz milagre. Não adianta. Você não consegue. O potro, principalmente depois que ele iniciou a fase de treinamento, você não consegue mais o do grande desenvolvimento, ter grandes ganhos desses potros. E aí é quando você empata, tá certo? Vamos lá. Mas, e quando a gente fala em nutrição de potros, é muito difícil. Por quê? Porque o NRC, ele não dá os níveis nutricionais de potro antes de 3 meses de vida. Nós não temos definido o que um potro precisa antes de 3 meses. Porque até os 3 meses de vida, o principal para esse potro é o leite. A alimentação principal dele é o leite. Então, nós não temos alguns parâmetros. Como é que nós definimos esses parâmetros? De acordo com a observação. Então, alguns trabalhos, poucos que existem, eles trabalham em cima da observação desses potros, periodicidade de mama, de mamadas, características desse leite, as propriedades que tem esse leite, como esse animal é criado. Aí foram observados e se definindo algumas coisas. Mas nós não temos registros de exigências nutricionais desses potros antes dos 3 meses. Então isso dificulta um pouco mais o manejo. Mas vamos ver o que a gente consegue contribuir com isso. Primeiro vamos avaliar a mãe. O que devemos esperar das mães? Tá? O que a gente espera para escolher uma mãe? É muito comum, principalmente com o desenvolvimento reprodutivo, desenvolvimento tecnológico, dos embriões, todo mundo tem acesso à melhor genética. Todo mundo. Você ter dinheiro, você consegue ter um campeão dos campeões no seu quintal. Os veterinários, nós temos veterinários excelentes. Todo mundo tem acesso ao veterinário que ele deseja. Todo mundo tem acesso ao produto que ele deseja. O ajuste fino, eu costumo dizer, é na nutrição. É no manejo e na nutrição. É onde você vai ter o resultado, o ganho diferenciado. O melhor medicamento para fazer um cavalo virar um potrinho, nós temos acesso. Agora, o ajuste do manejo, da dieta, esse é o grande filão. E o que acontece? Conforme eu fui me envolvendo ainda mais no hipismo, uma coisa que eu tenho observado é a condição em que é submetido esses embriões. Muitas vezes você tem embriões sensacionais implantados em éguas que não têm a capacidade de gerir aquilo, entende? Em que se peca muito. Então nós temos que cuidar das receptoras também, que vão dar a luz a esse embrião. Por quê? Porque não estou nem falando em epigenética, hein, que é algo que tem sido estudado, o pessoal tem feito mais trabalhos, mais pesquisas, avaliações sobre epigenética. Eu estou falando em nutrição mesmo, em condição desses animais. Do que no manga larga, muitas vezes nós temos alguns problemas de obesidade em receptoras que dão um déficit de desenvolvimento desses potros. No hipismo, por exemplo, eu vi muitos casos de éguas com embriões fantásticos abaixo do score corporal desejado. Como que ela vai gerir um campeão se ela não tem condições de se manter? Né? Então, esse ajuste é importante. Você está preocupado com isso, é muito importante. E o que nós temos que esperar da mãe? Nós temos que esperar, na primeira semana, uma colaboração no aleitamento. A mãe, quando ela pare o potro, ela tem a obrigação de ajudar o aleitamento e, fisiologicamente, o que é observado é que ela colabora. Ela mostra o teto para o potro, ela encaminha ele, ela protege, ela tem aquele cuidado na primeira semana. Mas, a partir da primeira semana, ela costuma rejeitar ele. Ela dá uma dificultada. Isso é fisiológico. Por que ela dá uma dificuldade? Porque ela fala assim, olha, potrinho, você tem que começar já a brincar com o capim, brincar com o concentrado que tenha. Então é normal que a mãe ela comece a dar uma dificultada para ele, diminui o tempo de mamada, né? Isso é muito comum acontecer já a partir da segunda semana.
Então, esse cuidado é importante. Olha lá, e ela aceitar novamente, deixar mais liberdade ele para as mamadas e tudo mais, se normaliza a partir da segunda semana, da quarta semana em diante, nós já temos a normalização. Então, o potro ali consegue mamar à vontade e tudo mais. Mas esse período, depois de 15 dias, da segunda semana em diante, é um período difícil para o potro, que nós temos que estar sempre atento, sempre olhando se ele está mamando de fato, se ela não está dificultando demais para ele, se ali tem um ambiente favorável para ele. Né? O importante considerar também é que seja uma mãe adotiva, que é muito comum de se usar, muitas vezes, puxa, o potro perdeu a mãe, vamos arrumar uma mãe. Até 10 dias de nascimento, com facilidade, nós chegamos a ter, se eu não me engano, 80% de aceitabilidade. Uma mãe que pariu um potro, para adotar outro, até 10 dias que ela pariu aquele potro, ela consegue adotar. E isso dá um aporte psicológico para o potro interessante. Então, temos que estar sempre atento no aras a isso. Tentar colocar as mães, tentar fazer isso. Pois não. Alan, posso fazer uma pergunta? Claro. Eu queria um passo antes, né, que a gente está... Não precisa voltar, não. Você comentou do seu estudo no Mangalaio. Tá. Suplementar a mãe no terço final. No terço final. Isso, no terço final de gestação. Na verdade, como nós vimos lá naqueles gráficos, no terço final onde eu tenho 60% de desenvolvimento desse potro. Ocorre no terço final de gestação. Tá certo? Então isso favorece muito, contribui muito para um bom peso ao nascimento. E esse peso ao nascimento é determinante para que qualquer percalço que você tenha, tá? Na hora que esse potro cair no chão, qualquer problema, ele vai aumentar as condições dele de reagir. Né? Uma desbiose que ele venha a ter logo na primeira semana, ele vai ter reserva para isso, ele vai ter mais força, ele vai ficar em pé mais rápido, ele vai ter mais força de mamar o colostro. Independente da situação da mãe. Independente da situação. No terço final de gestação é interessante suplementar. Claro que respeitando o NRC, que é o que? A exigência daquela mãe. Muitas vezes nós temos que cuidar muito com a obesidade. A obesidade, além nas mães próximas ao parto, ela libera hormônios e libera algumas substâncias que inibem o desenvolvimento do potro. Então isso é muito importante, tá? Essa suplementação ela tem que ser muito criteriosa. Eu costumo dizer, nesse trabalho que nós fizemos uma suplementação com Prosac, que é a levedura viva. E o Prosac, ele tem como característica um produto natural que cuida, é um modulador gastrointestinal, tá certo? Então ele aumenta o consumo de matéria seca, a digestibilidade. Então não é propriamente dito um aminoácido, ou mais energia, ou mais proteína, não é isso. É somente um modificador orgânico para isso, tá certo? Então acaba sendo importante isso aí. Olha lá. E com relação ao leite, o que nós podemos considerar? Ela vai uma égua, ela produz em torno de 3% do seu peso vivo. Isso quer dizer que uma égua de 400 quilos vai estar produzindo entre 12 a 13 litros de leite dia. Tá? E isso é tão importante... Passa mais. Eu acabei até nem colocando aí. É tão importante porque nesse período inicial, você tem ali em torno de 30% da ingesta, da garantia da nutrição do potro vem do leite. Então, acaba sendo o quanto isso é considerável para o potro, tá certo? Até os 3 meses. Pode ir. Bom, o que a gente pode esperar do potro, então? Primeiro, coprofagia é doença? Não. Coprofagia é fisiológico. O potro, ele vai, via de regra, tá? Ele vai consumir as fezes. E é salutar que ele consuma as fezes da égua. Por quê? Porque as fezes é atrativa, ela contém feromônios. E por isso que o potro vai consumir as fezes. Não é que ele está doente, não tem nada a ver com isso. As fezes da égua, ela tem feromônio e que atrai o potro. Então, por isso que nesse primeiro momento ele vai consumir. E ele consumindo, o que eu posso encontrar lá? Primeiro, ele vai consumir para ter uma ajuda, colaborar na microbiota dele. Então, é o momento que ele vai estar ali formando toda a microbiota. Nas fezes foram encontrados também vitaminas
que ele vai poder usufruir disso. E principalmente, tá, nós temos o ácido desoxicólico. O que é esse? Esse ácido, ele cuida principalmente, além da parte imunológica que ele vai contribuir, ele contribui para o sistema nervoso do potro, na mielinização. Foi encontrados estudos que comprovaram isso, tá? Que esse ácido, essa substância que contém nas fezes da mãe, contribui para isso. Além de criar uma resistência a problemas gastrointestinais. Tá certo? Bom, vamos lá. Os potros pegaram a mamada cerca de 1,5 minutos, tá? Porque aqui eu coloquei 5 a 7 vezes por hora. É uma dúvida muito frequente, principalmente aqueles colegas que trabalham, que é aquele potro que está com um sucedâneo. Ah, eu estou dando leite, estou amamentando na mamadeira. Primeiro, um potro, às vezes o pessoal fala assim, ah, esse potro nunca vai ser o mesmo. Isso é mito. Você tem como criar um potro que perdeu a mãe com excelência e ele ser realmente um animal diferenciado. Ele vai ter desafios melhores, mas isso vai depender, até os 3 meses, vai depender exclusivamente do seu manejo. Tá ok? E por que eu digo isso? Porque um potro ele tem que mamar muitas vezes por hora. Diferente do cavalo adulto, o potro ele libera produtos, ácidos no estômago o tempo inteiro. E o leite serve como tamponante para isso. Tá ok? Então, por isso que a periodicidade dessa amamentação ela tem que ser muito grande. Quantas vezes eu amamento o potro por dia? O máximo de vezes possível. Por quê? Porque você está tamponando. Tanto é que uma das maiores causas de desconforto gástrico em potros é o quê? Gastrite. Problema gástrico. Tá certo? É muito mais comum. Eu tenho um trabalho que eu li do doutor... me fugiu agora. Ele fala que 95%, Geraldo Heleno, 95% dos potros têm gastrite. Para vocês terem o quanto isso é comum. Então, é importante nós termos esse tipo de preocupação. A nutrição adequada, para isso, o que eu tenho que contribuir? Primeiro, mamadas frequentes. Eu tenho que dar essa periodicidade. Se eu vejo que o potro está demasiadamente agitado, é porque ele não está mamando direito, porque a mãe está dificultando, ele abandona muito o rabo. Como é que eu posso dizer? É um sinal que esse potro está tendo problema na amamentação, no aleitamento. Pode passar. Agressividade com a égua. Então, você vê o potro socando a égua, batendo na égua, muitas vezes é um sinal que ela não está tendo leite suficiente, que ele está tendo dificuldade para isso. Tá? Ele ataca o úbere, abana a cauda, conforme eu coloquei. Tá? E você avalia também a quantidade que esse potro urina. É uma observação para saber se esse potro está mamando o suficiente. O potro urina muito. 10 vezes mais que um cavalo adulto. Também se amamenta de líquido, a principal fonte de alimento dele é o leite, então ele vai estar urinando muito, tá? A micção deve ser de hora em hora. E a liberação do mecônio, que é aquelas primeiras fezes do potro, quando você tem a eliminação dele com facilidade, é porque ele comeu o colostro, ele mamou o colostro de forma satisfatória, de forma positiva. Tá certo? Vamos lá. Bom, as éguas, conforme eu disse, produzem em torno de 3% do seu peso vivo, tá? Isso até os 3 meses de lactação. Então, nós temos o pico de lactação dentro desse período. É importante, eu costumo dizer que eu gosto de fazer com que o potro se alimente de sólidos o mais cedo possível. Isso vai garantir um desenvolvimento dele acelerado. Tá certo? Seja através de uma suplementação. Hoje nós temos rações excepcionais para potros muito jovens, né? Então, nós com alfafa, algumas rações diferentes mesmo, feitas para potros, né? Então, é importante ter essa preocupação, induzir. E o potro, nesse momento, ele copia muito a mãe. Então, é sempre importante que ele esteja junto com a mãe no momento. Tem a lanchonetezinha da mãe, ele tem um coxinho dele separado. Não que ele fique competindo com a mãe, né?
Porque ele tem um coxinho dele, que ele consiga pegar aquela ração de potro preparada para ele. Ah, mas meu potro ele consome a mesma ração da mãe. Não é indicado. O potro ele precisa de teores diferentes a partir de 3 meses, onde nós temos maiores registros, ou até um pouquinho antes, quando se conhece um pouco mais, ou as rações já desenvolveram um estudo sobre isso. Ele precisa de mais proteína para o seu desenvolvimento. E o que difere também é o tipo da proteína. Qual é a origem? Qual que é a matéria-prima que gera aquela proteína? Né? A matéria-prima que eu posso dizer de muitas rações, ou até mesmo de suplementos próprios para potros, ela é diferenciada, ela tem um aproveitamento maior do animal. E por isso que é tão importante se trabalhar com produtos próprios para potro. Uma dúvida muito frequente, o pessoal costuma dizer assim, ah, mas eu tenho um suplemento, eu suplemento o meu potro e tudo, e eu não preciso, só o suplemento volumoso, eu não dou, não tenho muita qualidade, um feno é muito seco, é importante pegar o melhor do feno e promover para esse potro. Ah, eu dou silagem. Pode para potro? Olha, a silagem ela é um modo de conservação, tá certo? Depende do que é essa silagem, como ela é feita, como ela é tratada, como ela é manejada, tá ok? Então, é muito importante ter esse conhecimento e procurar sempre um técnico que acompanhe nesse período, tá? De qual tipo de volumoso eu vou aderir, qual tipo de fornecimento, pré-secado, feno, o que é melhor. É importante ter um profissional que acompanhe isso para definirmos ali o que é a melhor escolha para eles, tá certo? Bom, os potros consomem 27% do seu peso por dia, tá certo? Então você vai ter um consumo alto de leite aí, né? Um potro nascendo com 40, 35, 40 quilos, ele vai consumir quase 12, 13 litros de leite. Então vamos lá, comparados com o leite da vaca, é muito comum o pessoal falar, poxa, mas eu dou leite de vaca, pode ser no meu potro. O que acontece? O leite de vaca, leite de cabra é totalmente diferente do leite de égua, tá certo? Nós temos baixa energia, o teor de água é diferente, baixo teor de gordura, de proteína também, tá? O equino, diferente do bovino, o potro, né, diferente do bezerro, ele não tem, ele consegue o bezerro ele tende a aproveitar mais a energia proveniente do estratério, da gordura. O potro já não, é mais do açúcar. Pô, açúcar? Ah, por isso que eu faço aquela mistura com caro, com mel caro e tudo mais. Errado. Potro não produz sacarase, ele não consegue digerir o açúcar. Então você tem que fornecer a fonte, principalmente dos sucedâneos, para potros, ela tem que ser através de glicose, de frutose, e não de açúcar. Por isso que esses açúcares, tem que tomar muito cuidado com esses preparados que existem, essas formulazinhas que existem de improviso para potro. Porque é um pouco mais técnico esses sucedâneos, esses suplementos para isso. Uma coisa que sempre perguntam para mim, eu queria um pouco de sucedâneo, de leite de potro, para misturar na ração para fazer ele comer. O sucedâneo é feito ele é um preparado feito para ser diluído em água. Não há necessidade. Hoje existem rações, existem suplementos próprios para a indução de alimentação do potro. O sucedâneo é uma matéria, um suplemento, vamos se dizer, além de ser caro, ele não é preparado para aquilo ali, para consumir ele seco. Existem suplementos muito melhores que o sucedâneo em pó. Então não há necessidade de você utilizar um sucedâneo em potros que já estão consumindo sólido, que já está consumindo uma ração, que já está consumindo um feno. Entende? Existem suplementos próprios para isso, aditivos próprios para isso. Né? O sucedâneo ele é muito pobre para ser usado dessa forma. O sucedâneo realmente é para repor uma carência. Uma outra característica, uma outra pergunta que sempre fazem para mim. Eu só dou sucedâneo ou só leite, né? Que normalmente o pessoal conhece só para quem perde a mãe? Só para potro que perde a mãe? Não. Nós temos, às vezes, animais que têm uma deficiência na produção de leite. E essa deficiência na produção de leite faz com que exija muito da mãe. A mãe está meio um pouco fraca, está abaixo do peso. Um fator importante.
até interessante para você, Gabriel, vai um pouco de acordo com a sua pergunta. Dificilmente você consegue voltar o score corporal da mãe enquanto ela está lactando, quando ela está amamentando. Não se consegue. Você pode dar a melhor ração, o melhor feno, a melhor trato para essa égua. Quando ela está dando leite, nós não conseguimos melhorar significativamente o score corporal dela. Agora, no terço final, antes dela parir, nós conseguimos fazer isso. Por isso que muitas vezes na receptora, o score corporal que essas receptoras vão estar para parir é tão importante, tão determinante. Tá certo? Bom, comparado com isso, a composição desse leite ele muda com o decorrer da gestação, principalmente depois da 40ª semana. É quando você tem outras características envolvidas aí. Os sólidos totais do leite de égua é em torno de 10 a 11%, de cabra é de 12 a 13%. Por isso que, puxa, não tem jeito, eu preciso usar um leite de vaca, porque não tem jeito. Então é sempre bom você estar tentando diluir um pouco mais esse leite, para tentar causar menos danos para o potro. Eu fiz uma comparação aqui. Pode passar. Olha aqui. Se vocês observarem, aqui eu comparei com o Unilac, que é o nosso sucedâneo, certo? Ele in natura e ele diluído. Então, nós chegamos muito perto das características do leite equino, tá certo? Perdendo um pouco na frutose e na lactose, que são açúcares do leite, né? Que acaba não conseguindo fechar a fórmula se eu coloco da forma correta. Então, às vezes, em cima disso, tem aquelas ampolas, para quem é técnico veterinário, é sempre interessante, seja qual for o sucedâneo que você for dar, você diluir aquelas ampolas de glicose. Então, a cada litro, você põe uma ampolinha daquela de glicose 50%. Você chega no nível de açúcar perfeitamente ideal, similar ao sucedâneo. E fazer essa consorciar muitas vezes, dar o suporte do sucedâneo, mesmo em potros que mamam a mãe, você dá um conforto muito grande para a mãe nessa produtividade, tá certo? Desde que a mãe, né, não se produza muito leite, como algumas produzem, tá certo? Oi? E o potro em si, nessa fase, é só o leite? Ou suplementa também? Não, eu costumo dizer assim, depende de caso a caso, tá ok? Quando nós vamos estudar suplementação, Gabriel, a gente tem que estudar que a ração, por exemplo, ela é um suplemento. Ela é uma suplementação concentrada, entende? Então, o desenvolvimento do potro, ele tem que ser visto mês a mês para você saber o score, até onde eu preciso fazer. Via de regra, o suplemento, eu falo que eu vendo um suplemento para potros, o crescer. Eu não indico para todos os animais. São para animais que você tem deficiência. Você olha no seu plantel e você vê aquele animal que ele está abaixo de desenvolvimento do que os demais. Tá certo? Então, esse potro, estrategicamente, eu suplemento. Eu não gosto, de verdade, de ter... você tem que dar crescer para a tropa inteira. Eu sou contra isso. Por quê? Porque se você tiver um volumoso de qualidade e se você tiver uma suplementação concentrada, um acesso a sal mineral, que é muito imprescindível, à vontade, o que eu quero dizer com isso? Com consumo voluntário, o animal vai lá e consome o sal mineral de qualidade a hora que ele quiser, não há necessidade de se suplementar potro. Mas eu gostaria de dar uma coisinha. Perfeito. Nós temos alguns modificadores orgânicos, o probiótico, que é um aditivo, o Prosac, que é um aditivo probiótico, esse sim, você pode dar, aumenta o consumo de matéria seca, aumenta a digestibilidade, o aproveitamento de vitaminas, fortalece a microbiota intestinal. Esse é um suplemento interessante. Mas suplementos, à base de aminoácidos, aditivos, eu acho besteira. Você observa aquele animal que realmente tem um déficit de desenvolvimento, esse é o suplemento. E o detalhe, sempre entender o que esse animal está passando, entende? Não adianta você só suplementar sem você tirar a causa que está causando aquilo ali. Então é muito de caso a caso, certo? E está vendo a mãe nesse inteirinho. Pensa que o alimento concentrado ele vai garantir o desenvolvimento. Então o acesso do potro a suplementação concentrada, no caso, uma ração, né, a um volumoso de qualidade, se ele conseguir antecipar essa ingestão desse alimento, de sólidos, propriamente dito, você garante a vida dele. Né? Então, isso é muito importante. Você tira um pouco a mãe desse papel. Mas até o 3º mês, basicamente, a nutrição dele, ele vai ser dependente do leite. Tá bom?
Vamos lá. O manejo nutricional se inicia antes do nascimento, como eu venho falando com vocês. Necessidade da égua aumenta nos 3 meses após o parto. Então, quer dizer, você tem que dar um suporte para essa égua, para ela produzir a contento esse leite, tá? Sustentar o potro. A suplementação não aumenta o crescimento, foi o que eu falei com vocês. Não adianta vocês tentarem fazer com que, eu preciso crescer. 2 pais anão. Não vai crescer. Não tem jeito. Entende? Você não vai ter um ganho a mais suplementando. Você vai ter o máximo que aquela genética autoriza. Vamos lá. Falha em atender às exigências nutricionais é importante. O que acontece? Muitas vezes, quando nós suplementamos, nós não temos o ganho compensatório, conforme eu disse. Então, qualquer coisa que você perder nesse período, você não vai ganhar dobrado. Você vai conseguir, no mínimo, empatar. É importante a gente estar vendo isso. E na gestante eu tenho retardo do crescimento pré-fetal. Então, quer dizer, o potro que ele teria 60% do desenvolvimento, ele já vai nascer pequeno, se no terço final da gestação eu não tenho um cuidado especial. Tá certo? Eu vou ter um aumento de riscos de doenças cardíacas e endócrinas. Isso é muito importante. Fiquei sabendo que vocês tiveram uma palestra aqui sobre endocrinologia, não foi? Isso é muito importante isso. Por quê? Porque a capacidade cardíaca desse animal, o sistema endócrino também é formado no terço final de gestação. Então, eu ter esse potro dentro da mãe bem nutrido, eu tenho a boa formação. Hoje eu costumo dizer que o equino, mais do que estrutura, ele é coração, não é isso? Então, eu vou ter uma estrutura cardíaca bem formada. Tá? E isso aqui, interrupção do padrão de crescimento imediato do tecido, levando a longo prazo o crescimento e desenvolvimento de células somáticas. O que são as células somáticas? As células somáticas são todas as células fora o sistema reprodutivo, fora as células reprodutivas. Então é nesse momento que eu tenho a formação de células, tá certo? E a hipertrofia de muitas células de formação ali. Isso é importante também, foi feito em vários trabalhos de animais de corrida. Nós temos um grande problema que nós temos a formação de ossos fracos. Não é à toa que se tem muito potro que no parto mesmo você tem alguma fratura ali. Tá? Por quê? Por essa formação, essa mal finalização do desenvolvimento na gestação. Vou passar. Olha aí, dentro das exigências, o que eu coloquei aqui? Algumas exigências nutricionais, em diferentes fases. Desmamando com 4 meses. O peso, o ganho de peso que eu tive, tá certo? Aqui, pode passar, deixa eu ver se tá. Aqui, a energia digestível e a proteína. Então é fácil atingir isso nutricionalmente. Às vezes a gente, não, porque proteína, aí dá um suplemento, aí você pega, além do suplemento, você dá a ração ela tem 18% de proteína, e você dá uma alfafa, a alfafa tem 18% a 21% de proteína, e o suplemento tem 50% de proteína, e conclusão, o aparelho digestivo do animal, ele gasta 2 vezes mais energia para digerir uma proteína do que para digerir um carboidrato. Então, em muitos casos, você observa um animal transpirando, potrinhos transpirando com muita facilidade, o potrinho sempre está pingando de suor. Mas aqui está calor, porque ele está correndo muito. Não, muitas vezes está estourando a proteína desse animal. Via de regra, o que causa sudorese excessiva é o excesso de proteína. Né? Então, e nós temos parâmetros, nós temos níveis proteicos para cumprir. Olha aqui, em 1 ano, em 18 meses... Né? Nós temos alguns níveis de proteína. E aí nós calculamos ali o número. Vamos fazer uma conta besta aqui. Ele consome ali um potro de 100 quilos, para facilitar a conta. Vai consumir em torno de 2 a 2,5% do seu peso vivo. Aí você dá uma ração com 18% de proteína. Normalmente é 1% do seu peso, então é 1 quilo de proteína. A ração com 18% de proteína, 1 quilo, eu estou falando em 180 gramas de proteína só na ração. Sem contabilizar a alfafa, sem contabilizar o feno, sem contabilizar 100 gramas de um suplemento, muitas vezes, que a gente dá. Então é muito fácil nós estourarmos os níveis de proteína desse animal. Essas tabelas eu tenho muito no meu Instagram,
Tem muitas tabelas dessa, eu explico algumas coisas, depois vocês podem entrar lá, alan.romulo. Tem muita coisa, eu falo sobre algumas dicas de nutrição, vocês podem estar acompanhando lá, tem muitas dicas nesse sentido. Uma coisa importante é a relação cálcio e fósforo. Volta lá um pouquinho. Por que eu falo isso? A relação cálcio e fósforo, uma vez eu fui chamado num Aras, um Aras grande. Eles falaram, Alan, eu não sei o que acontece, os potros chegam com 2 anos, 2 anos e meio, eles não aguentam o treinamento, eles acabam apresentando alguma lesão ósseo-articular. Falei, caramba, meu, mas vocês que o animal passa de cabeça erguida. Pra vocês terem uma ideia, até no piquete tem um piquete de Tifton, outro de cross, outro de outra coisa. Como é que esse animal é mal criado? O animal é muito bem criado, recebe suplementação de ração no coxo. Sal mineral à vontade. Ele vai lá e consome o sal mineral. Por que esses animais estão tendo esse problema? Muitas vezes, o que acontece? Quando nós falamos em nutrição de volumoso, nós falamos que o capim ideal, Tifton, com os cross, ok? Dúvida sobre isso? Não. Mas nós temos uma substância dentro do volumoso, que é o oxalato, que inibe a absorção do cálcio. Ele se liga à molécula do cálcio e não deixa que esse cálcio seja absorvido. E o fato de eu utilizar um capim próprio para equinos não quer dizer que eu não tenho a presença de oxalato. Eu tenho esse oxalato, mas em níveis melhores, em níveis aceitáveis para o equino. E não necessariamente o animal precisa apresentar a cara inchada, por exemplo, que é uma doença que tem quando nós temos esse problema, para saber que esse animal não tem uma boa mineralização desses ossos. Tá ok? Então o animal era muito bem tratado, desenvolvia muito bem, crescia, entrava no treinamento, mas ele não tinha, como principalmente os animais às vezes começam a competir muito cedo em outras modalidades, né? Não no hipismo, o hipismo é um pouco mais tardio, mas em outras modalidades, nós não tínhamos uma boa densidade óssea. Não que não era formado, mas eu não tinha uma densidade óssea. Entende? Então, o aporte de cálcio, eu defendo muito isso, o aporte de cálcio para potros eu vejo como muito importante, é de importância muito grande, independente do que esse animal venha comer, tá? Principalmente nesse momento de desenvolvimento, ele é importante. Hoje até nós temos muito usado, que é o New Algas, que é uma alga marinha calcária, e a relação cálcio-fósforo do equino, o cálcio ele é muito seguro para o equino também, o grau de intoxicação é muito baixo. O equino aguenta 8 vezes, a relação 8:1, entende? Então não há nenhum problema em você estar exagerando um pouquinho no cálcio. E a faixa etária? Até os 5 anos? Eu, sinceramente, em alguns animais, eu deixo sempre uma fonte de cálcio, dependendo do sal que ele esteja consumindo. Tá? Com algum sal, alguns tipos de sal, eu recomendo sempre estar suplementando com cálcio. Nós temos fontes de sal boas no mercado, viu? As empresas elas são bem profissionais em cima disso. E o sal mais caro ele costuma ser melhor. Sabe? Não muda muito. Por quê? Porque às vezes trabalha com mineral orgânico, sabe? Alguma coisa. Uma coisa que eu fico aterrorizado, muitas vezes, eu sou extremamente defensor disso. O sal mineral ele tem que ser de consumo voluntário. Tá? Por que eu falo isso? Porque o sal mineral, ele tem o animal ele vai buscar à medida que ele se tem necessidade para isso. Mas eu não deixo à vontade porque o animal urina muito. Não, isso é excesso de proteína, não é excesso de sal. Entende? Mas eu ponho, ele come muito, porque ele está precisando aquele dia. Como vai ter dia que ele não vai consumir nada? Normalmente, o animal que tem acesso ao sal mineral à vontade, tem o coxinho dele ali, ele regula esse consumo. Se você não ficar mudando o tempo todo de sal, ou manter um padrão nesse fornecimento, sempre ele vai chegar ali. Nós estamos falando de equinos extremamente, são animais suadores, animais que perdem muito eletrólitos, que perdem muitos minerais. Então esse aporte de sal mineral é muito importante. Mas tem na ração. De fato tem, mas será que atende 100% da exigência nutricional desse animal? Mas dificilmente. Por quê? Porque quando é formulado um sal, ou quando é formulada uma ração, não é para atender 100% da exigência nutricional, mineral.
Por quê? Porque nós concluímos que o animal vai ter a suplementação de minerais na alimentação dele, ok? Na alimentação normal dele. Então, nós atendemos os suplementos, ou até mesmo a ração, ela atende parte dessa exigência nutricional para que a outra parte seja completada com a alimentação natural dele. Só que aí você pega animais que estão acostumados a consumir feno, que ficam o tempo inteiro encocheirados, ficam presos, a diversidade de volumoso diminui muito. Ele não tem uma graminha, batatais, um tifton, um coast cross, né, um capim colonhão, ele não tem essa diversidade. Então a característica, as propriedades de muitos minerais se condicionam àquilo, entende? Por isso que, e a inclusão forçada do sal mineral desbalanceia todo um ciclo, porque nós temos minerais que dependem de outros. E que se eu tenho demais outro mineral, inibe a absorção de outros. Entende? Então esse consumo, quando se trata de consumo voluntário, o animal ele vai buscar no sal mineral para repor uma carência que naturalmente ele tem. E aí você consegue um equilíbrio. É muito importante isso. Eu tenho observado em hípicas, principalmente nas outras modalidades, isso é mais, como é que eu posso dizer, o pessoal aceita mais isso, é mais comum de encontrar. Mas no hipismo eu vejo um pouco de, às vezes talvez seja desconhecimento, não sei. Não é comum você entrar numa baía de uma hípica e encontrar um coxinho de sal, com um sal mineral ali, essa preocupação. E eu costumo dizer que é o único suplemento que é fundamental para o cavalo. Você pode tirar tudo dele. Mas o sal mineral, e o feno e a água é fundamental para manter a vida dele, para você ter qualidade. Muitas vezes eu vejo problemas que eu entro na baia, na cocheira, assim, a primeira coisa que eu olho é o casco. O casco ele reflete muito a saúde do animal. E aí quando eu olho no casco, eu vejo algum trauma ali, eu já observo, eu já olho para o coxo, cadê o coxo de sal? Muitas vezes ou está empedrado ou não existe. É uma característica. Aí toca comprar suplemento para casco. Mas nós temos um principal suplemento que não está sendo dado diariamente. Então por isso que muitos desses problemas vêm. O sal regula ganho de massa muscular, densidade óssea, síntese de células. Quer dizer, eu tenho células sendo formadas, o sistema hematopoético ele depende fundamentalmente de minerais, tá certo? Performance, desempenho atlético, circulação, grau de hidratação, consumo de água. Olha quanta coisa é dependente da suplementação mineral e muitas vezes a gente negligencia isso. Então é muito importante nós como profissionais estarem bem atentos a isso. Ah, mas qual sal? Poxa, vai no mercado. O pessoal não gosta de receber muito a gente que é de laboratório, né? Mas só que a gente costuma dar umas ideias boas, né? Então tem muita coisa no mercado boa para ser usada aí, né? A gente tem o Cronos, que é o nosso sal. Para vocês terem uma ideia, nós mexemos com suplemento. O sal mineral da nossa linha foi o que nós não lançamos há muito tempo. Por quê? Porque, poxa, eu dava um suplemento de excelente qualidade, mas o animal às vezes nem mineralizado era. Quer dizer, eu não conseguia ter um resultado para ganho de musculatura, num suplemento de músculo que eu fazia, se o animal nem sal mineral consumia. Exatamente. Então, quer dizer, falei, não, a gente precisa de um sal mineral. Para quê? Para que o animal, que a gente faça assim, olha, eu vou te dar o suplemento para músculo, tá? Mas você tem que mineralizar esse animal. Certo? Oi. Você pode incluir também, quando você falou desses momentos críticos das trocas dentárias? Sem dúvida. Putz, não, sensacional. Isso eu vou colocar na apresentação. Isso é fundamental. A saúde, né? A saúde odontológica do animal é básico, inclusive nas receptoras. O pessoal não faz dente de receptora e chora para fazer. Só que o animal que não... Eu costumo dizer que a saúde intestinal começa pela boca. Tudo começa na boca do animal, né? E isso é tão importante que muitos animais apresentam gastrite, né? Isso é comum no equino. Porque nós adaptamos, não vou falar que mudamos, nós adaptamos a vida dele. Então, e a produção de saliva,
né, o ato de mastigar, a movimentação da boca do equino, seja lateralmente ou dorsalmente, ela depende da qualidade dos dentes que é feito. E essa movimentação produz mais ou menos saliva. E essa saliva ela é tamponante. E ela previne problemas gastrointestinais. Então isso é muito importante, né? Além de tudo que nós falamos aí em questão nutricional. Pode passar. Bom, aqui eu coloquei de forma rápida, doutor. Eu acho que eu até estourei a hora um pouco. Bem rápido. Esses são alguns produtos que nós temos, principalmente desses mais ligados a potros. Tem o Unilac, que é o nosso sucedâneo, Matrizes, que é um suplemento para o terço final de gestação, né? E ele pode ser dado também para o animal depois que parir. É bem interessante esse produto, ele induz muito a produção de leite, aumenta em torno de 5 a 10% a produção de leite das éguas. Tá? É bem interessante. O Prosac, que muitos de vocês conhecem, é o nosso aditivo probiótico próprio para equinos. O Cronos é o nosso sal 100% orgânico. Ele tem algas marinhas calcárias como fonte de cálcio, então isso é bem legal. O Endogastrin, que é o nosso produto para gastrite. Muito bacana esse Endogastrin. Eu tive uma experiência muito boa antes de ontem. Um potro que estava rangendo os dentes de gastrite. Terrível mesmo, com muita dor. Nós parou na hora. Colocamos nele, ele chegou a dormir depois. Então, é um produto bem bacana. A glutamina é um aminoácido que ajuda a nutrir células de alta replicação. Então, é muito interessante, ajuda na maturação de enterócitos, tanto em casos de colite quanto em potros também. É muito interessante a suplementação com glutamina. Tá? O Crescer, que muitos conhecem, que principalmente quem tem áreas já conhecem, são aminoácidos isolados próprios para desenvolvimento de tecidos. Tá certo? E o New Algas, conforme eu falei, é uma fonte de cálcio através de algas marinhas calcárias, que ele é muito seguro, alta solubilidade e costuma dar esse aporte aí. Via de regras, todos o sal mineral, ele trabalha numa relação cálcio-fósforo 2:1, que é top. Convencionalmente é isso que trabalha, né? Agora nós estamos evoluindo aí para estar fazendo nossa relação cálcio-fósforo, pelo menos no nosso sal, 3:1, justamente para evitar esse aporte adicional de cálcio aí e a gente conseguir contemplar essa nutrição. Beleza? É isso aí. Não precisa passar. Diga aí. Última pergunta. Fica à vontade. Volta. O cálcio, desculpa, de novo, é até o crescimento máximo dele ou também tem que ser suplementado ao longo da vida de atleta? Olha, depende do que estiver usando, tá? Às vezes você usa tanto suplemento que dentro desses suplementos contém cálcio. Então nós temos que considerar isso, ok? Então é muito importante você estar vendo o que o animal está consumindo. Tudo que você colocar são ingredientes da dieta, entende? Então tem que ser muita figurinha com relação a isso. Eu gosto de utilizar, se esse animal não tem nenhuma outra fonte de cálcio, e ele consome, numa situação como aqui, volumoso à vontade, que eu costumo defender bastante, volumoso à vontade para o animal. Mas desperdiça muito. Desperdiça se não for bem manejado, mas se você manejar direitinho, costuma funcionar. Bom, aí eu costumo sempre suplementar com cálcio. Porque, por exemplo, o problema de cara inchada, que é o quê? Nós temos o oxalato se liga ao cálcio e impede a absorção desse cálcio. O organismo, necessitando do cálcio para as suas atividades normais, ele vai buscar o cálcio nos ossos largos, nos ossos chatos. Aí ele desmineraliza esse cálcio, esse osso, buscando o cálcio, ok? Desmineraliza aí nós temos o inchamento da face, de algumas articulações. Então, quer dizer, animais adultos têm esse problema. Então, o oxalato está presente em 100% do volumoso. Claro, em melhores relações quando nós tratamos de volumosos próprios para equinos, mas sempre está. Entende? Nos aras, quando se usa muito colonhão, napier, esse tipo ou o capim-açu, que está virando moda e que se usa muito, principalmente para os receptores, não tem como não suplementar de cálcio. São produtos com uma relação cálcio-fósforo horríveis. Né? Então, quer dizer, essencialmente tem que ser suplementado com cálcio. Agora, dentro da condição, é sempre bom sim, principalmente animais idosos. Animais idosos tendem a perder também densidade óssea, né? Então, eu gosto de sempre estar entrando com isso. É barato,
Muito barato a suplementação com cálcio, tá? Pode ser doses baixíssimas também e mal não vai fazer. Obrigado. Mais alguma coisa, mais alguma dúvida? Bom, então ou ficou claro demais ou ou ruim demais, mas valeu. Obrigado mesmo de coração, gente. Obrigado pelo apoio. Opa! Olha isso. Que show. E eu trouxe também uns cadernos aí para nós sortearmos. Tem 5 cadernos. Como que nós vamos sortear isso aí, doutor? Não sei. Pensa como você quiser. Vamos lá. Ô, meu amigo, obrigado, viu? Vou deixar para mim depois. Olha lá. Mas deixa eu só agradecer. Claro. Muito obrigado. Obrigado, professor. Depois, se vocês quiserem curtir as provas aqui, Com hoje, certeza. amanhã, até domingo que vem. Show, não, vamos estar presentes, sim. Obrigado pela confiança, obrigado pela oportunidade de estar vindo aqui. Parabéns, foi muito bom. Valeu, obrigado pelo convite. Como é que a gente faz esse sorteio aqui? Vamos lá, quem faz aniversário esse mês? Aí, ó, já ganhou um. Nossa identidade. Ah, o presidente faz também. Aí, ó. Esse pergunta pra caramba, merece. Ele merece. Quem é o mais velho aqui? Mais velho. Quem é o mais jovem, então? Dá um John que é mais velho. Não tem cabelo. Bom, quem é o mais jovem? Ah, você já pegou? Ah, então pronto. Ah, então show. Dá pro pessoal do Rio Grande do Sul. Pronto, quem é de mais longe, então? Do Exército. E o último, quem é o mais jovem? Acho que deve ser, não? Então, pronto. 21? Vai. Imagina. Gente, obrigado, viu? Sabe quem faltou você perguntar? Hã? Quem é quem está participando? Ah, pronto. Então já deixa o pedido e eu trago depois. Só ir buscar lá, então.